agora nós vamos para o assunto que foi a polêmica do dia de ontem. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele rejeitou, é isso mesmo, rejeitou o pedido do Partido Liberal, que é o PL, partido do presidente Bolsonaro, também o partido de Valdemar da Costa Neto, de verificação das urnas e determinou a condenação do partido ao pagamento de multa de quase 23 milhões de reais, 22 milhões e 900 mil por litigância de má-fé. O presidente do TSE também determinou o bloqueio e a suspensão dos fundos partidários da coligação do presidente Bolsonaro até o pagamento da multa, assim como a instauração de procedimento administrativo sobre, abro aspas aqui, eventual desvio de finalidade na utilização da estrutura partidária, inclusive do fundo partidário, em especial no que se refere às condutas de Valdemar da Costa Neto e Carlos Rocha, fecho aspas aqui, que foi o autor do estudo do Instituto Voto Legal. Segundo o Alexandre de Moraes, a total má-fé da requerente em seu esdrúxulo e ilícito pedido ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito e realizado de maneira inconsequente com a finalidade de incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos que, inclusive, com graves ameaças e violência, vêm obstruindo diversas rodovias e vias públicas em todo o Brasil. Ficou comprovada tanto pela negativa em aditar-se à petição inicial, quanto pela total ausência de qualquer indício de irregularidade, a existência de uma narrativa totalmente fraudulenta dos fatos, fecho aspas aqui, para o despacho do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a própria Justiça Eleitoral, os sistemas utilizados foram validados por observadores nacionais e internacionais e permitem identificar sem risco de confusão e com várias camadas de redundância, cada uma das mais de 577 mil urnas eletrônicas utilizadas nas eleições desse ano. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, esses números de identificação são gerados antes, durante e após a realização da votação e garante que cada operação eletrônica, a inserção do software, a votação e a emissão de boletim de urna, por exemplo, seja devidamente registrada e comprovada para cada urna. O fato desses sistemas serem redundantes garante, mesmo que se alguma das etapas falhar, haverá outras formas de identificar cada urna e evitar a duplicação ou a anulação de votos. Kim Rafael, começo com você para a gente falar desse assunto, que é uma grande polêmica, é a corda puxada mais uma vez nessa república. Eu não sei dizer o que vou dizer, o que quer dizer isso aqui, Kim, mas é uma quantia bastante relevante, 22 milhões de reais numa multa aí, uma reversão e um revés absurdo, quando muita gente achou que ia passar para outra etapa, que era a etapa de investigação do que teria acontecido. O ministro Alexandre de Moraes dá uma dessa. Pois é, a litigância de má-fé, ela ocorre, né, de uma forma assim, tem que estar muito demonstrada essa má-fé. E eu acho que foi depois de um despacho que aditou aí a inicial, né, falando sobre o primeiro e o segundo turno, e depois houve essa decisão. É um absurdo, né? É um absurdo, infelizmente, nós estamos refém a esse pseudo-ditador, né? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque há muitos indícios de que ele realmente é um pseudo-ditador. Ele está trazendo consigo uma questão muito complicada para a nossa democracia. Ele que alimenta o seu discurso e os fundamentos das suas decisões com base à defesa da democracia, o que na verdade é completamente equivocada, porque daqui uns dias vai ser liberada a morte aí, né? E tortura, né, para a defesa da democracia. E isso, nós corremos um risco disso acontecer, né? Ele está rasgando a Constituição Federal. E isso é assim, de forma deliberada, ele está sendo muito autoritário. E não tem como nós sobrevivermos a essa ditadura do judiciário. O Alexandre de Moraes precisa ser parado. De alguma forma, ele precisa ser parado. Veja, agora eu fico meio assim, ingressar com uma ação, né, no judiciário e imaginar uma multa dessa por litigância de má-fé, né? Sobretudo quando nós estamos buscando a transparência do processo eleitoral, há indícios, os relatórios são oficiais, estão trazendo provas contundentes para que possa pelo menos ser analisado. Mas nem isso
o Alexandre de Moraes é capaz de fazer. Ele tem uma equipe muito grande. Ele poderia passar para sua equipe e fazer uma análise de tudo e com um tempo hábil decretar, colocar uma decisão aí mais viável. Agora, esses 22,9 milhões aí é um absurdo. Eu acho que nós estamos refém realmente disso. Daqui a um dia nós não podemos mais falar mais nada. Na verdade, eu estou me arriscando aqui, arriscando o meu pescoço, que um dia, né, não sei, mandar prender, morrer, enfim, é pela defesa da democracia. E a democracia, na verdade, ela não pode ser rasgada, o que ela é iniciada através da Constituição Federal, e dizer que é pela democracia. Não é. Então quer dizer que eu tenho que matar um bandido por defesa à democracia? Tipo, não tem mais escrúpulo esse ministro, infelizmente, e estamos aí refém de tudo isso, meus amigos. Agnaldo Vieira. Olha, é só quem pede ajuda para extraterrestre que acha que qualquer ação que entrar lá no TSE contra urnas, principalmente contra urnas, vai passar, vai adiante, né? Esquece. Já está bem claro que qualquer candidato ganharia essa eleição, menos o Bolsonaro. Mas discutir sobre urnas, aí quando você também faz uma ação, você tem que ver a sua consequência, né? E a consequência foi pesada. 22 milhões que podem ser pagos aí, descontados do fundo partidário, quando o PL for utilizar, por exemplo. Mas está bem claro, não adianta mais chorar sobre as eleições e essa discussão sobre urnas já foi, né? Se a gente analisar com calma, sem essa questão de mito, sem de adoração, sem essa coisa toda, Bolsonaro, no caso, foi eleito, se não me engano, acho que 6 vezes ou 5 vezes como deputado de forma, e como uma vez como presidente, nessa urna eletrônica. Eu acho que só uma vez, na primeira reeleição dele, que era no voto ainda, no papel, né, na cédula. Mas esquece, né? Eu acho que tá ficando chato. Eu já disse ontem, eu estou com vergonha dessas situações sobre eleições, né? Parece que a cada dia as pessoas acreditam no surgimento de uma nova ideia de que vai mudar o rumo das eleições ou do ganhador. Vamos ganhar de forma legal sobre a questão fiscalizatória sobre o novo governo, vamos ficar de olho, fez uma pedalada fiscal, indícios de corrupção, vai para o plenário do Congresso, mete um impeachment, no caso do Lula, e aí sim, né, sai pela porta dos fundos e voltamos com a democracia. Mas sem essa conversa fiada de urna, que já está chato, e vamos ter Copa do Mundo agora, começando com o Jogo do Brasil hoje, então cada vez vai perdendo essa força. É lícito, né, brigar pela democracia, eu não concordo com quem ganhou, mas já está muito chata essa conversa e vai ter toda vez que entrar com alguma ação desse tipo, principalmente se falando em urnas, vai perder, não tenha dúvida. Qualquer analfabeto e qualquer pessoa que pede socorro para extraterrestre já sabe disso. Vamos lá, Pamela Bussolini, quero te ouvir. Paulo, eu acho que a gente não pode limitar as manifestações a uma pessoa bem-humorada que está ali no meio e fala de socorro extraterrestre, ou talvez até um infiltrado aí que queira deixar as manifestações. Agora, eu entendo algumas críticas que vêm sendo feitas, né, sobre queimar veículo, alguns episódios de violência. Esse não é o caminho, obviamente, mas ele é um reflexo do autoritarismo do Alexandre de Moraes. Porque a partir do momento que as pessoas recorrem ao judiciário e o judiciário de forma autoritária, né, não está disposto aí a dar respostas, e como ele fez, né, colocando essa multa, as pessoas começam a entender que não existe ordem no nosso país. Né? Porque quando as coisas dão errado, a gente sempre foi orientado a partir para o judiciário. Né? Não briguem, vão para o judiciário. Não se agridam, vão para o judiciário. Mas, no entanto, as pessoas estão vendo que buscando o judiciário, né, elas estão sendo agredidas. Né? Então, o exemplo que o Alexandre está dando é o que faz o tom dessas manifestações subirem e saírem de controle. Agora, o que aconteceu? Olha o reflexo. Isso aqui que ele fez ontem, né, no fim do dia,
vai refletir hoje, assim como o dia que ele bloqueou aquelas 40 e poucas empresas e as contas bancárias, e os caminhoneiros foram começaram a fazer bloqueios novamente. Estava tudo resolvido. As pessoas estavam se manifestando pacificamente na frente dos quartéis. Aí ele bloqueou mais de 40 contas, né, de pessoas aí ligadas ao setor de transportes e não sei o quê, porque os empresários não podem fazer doação de comida, de alimento para quem está se manifestando. Mas o próprio STF pode receber, né, dinheirinho de banco, dinheirinho de outras empresas aí que estiveram na Lava Jato para fazer palestra em Nova York. Então, vamos lá. Ontem, ele colocou essa multa de 20 e poucos milhões aí no PL, pelo PL questionar. Olha o tamanho do absurdo, manicômio judiciário que esse homem está colocando a gente. Por que que eu digo? Como que ele chegou nesse valor? Ele entendeu que o valor da causa é R$1 bilhão, pasmem, porque ele colocou que as urnas que foram questionadas teriam um valor, né, o valor de compra dessas urnas. Então, as urnas questionadas, né, ele colocou 20 e poucos milhões, só que as urnas questionadas são antigas, usadas há muitos anos. Inclusive, tem urna vencida diz o próprio TSE que o tempo dela é de 10 anos de vida, e ela está sendo usada há mais de 10 anos. Mas aí, para chegar nesse valor de quase 23 milhões, ele colocou o valor atual das atuais urnas, que não foram questionadas. Então, é difícil até de explicar, né, as decisões dele. Não tem o menor embasamento jurídico, sai tudo da cabeça dele e da vontade dele. Ele continua esticando a corda, ele continua partindo para a ignorância. Sinceramente, eu não sei onde isso vai dar, porque a gente já tem o recado de que não existe o judiciário. O Senado, que poderia brecar ele, tá de 4 para ele. Me desculpa o palavreado, mas de 4 para ele, porque tem rabo preso com eles, com o STF, não fazem nada. E, sinceramente, o povo pedindo socorro para as Forças Armadas faz todo sentido. Quando você não tem judiciário, aí é a força das armas mesmo. Vamos lá, professor Jorge. O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, ele é muito interessante porque ele próprio havia dito semana passada que ele se elegeu com essas urnas e elegeu o sistema. E agora ele trouxe tirou da cartola, na verdade, e aqui é literal, um tal de gênio de Uberlândia. O gênio de Uberlândia descobriu, que não descobriu no primeiro turno, somente no segundo turno, para dizer que o Bolsonaro, retirando aquelas, aspas, urnas, ele ganhava a eleição. Ou seja, dá para entender essa coisa? Não dá, porque ninguém é do MIT, de Harvard, da USP, não. Nada com Uberlândia, grandes amigos lá. Não, mas o gênio, foi tirado um gênio para questionar, o sistema de urnas. E pelo que se consegue verificar, as informações desse gênio eram comprováveis também em menos de um minuto aí na própria internet, nas informações do tribunal. Me parece que é requentar, e aí, claro, Aguinaldo sempre com um bom humor, com uma boa informação, com uma habilidade, né, nas palavras, ele diz, está de saco cheio. Eu acho que é mais de 1, 2 sacos, 3 sacos, 4 sacos e muitos sacos, muito chateado. Brilhando a Aguinaldo aí com essa sua lanterninha. Veja, então o que está se vendo é um repeteco. Quando o ministro Alexandre de Moraes, então, dá a decisão por total má-fé, ele acerta perfeitamente 3 partidos, o PL, o PP e republicanos. Aliás, os mesmos partidos que votaram agora pela privatização da Copel. Então, e a condenação, eu só tenho uma curiosidade, ministro Alexandre, como o senhor chegou aos 60 centavos? Porque 22.991.544,60 centavos por litigância de má-fé. Me parece que é a maior quantia dada em uma decisão judicial deste país. Portanto, a quantia também passa a ser histórica. E o senhor acertou em algo que me doía muito,
que aquele fundo partidário, que é nosso dinheiro, sendo ocupado por estes sujeitos que estão aqui, reesquentando uma situação que já, como diz o ministro Barroso, posso repetir? Poderia repetir, mas todo mundo já sabe, porque mentalmente todo mundo que perdeu já a repetiu na mente. Então, pronto, professor? Terminando. Do fundo partidário que ele está falando, o PT também. Por que você não fala do PT? Por que você não fala do fundo eleitoral do PT? Tá bom, não citou, mas ele fala só de um partido. Todos os partidos receberam fundo eleitoral. Falou, ele estava em fundo eleitoral. Conclua, professor Jorge, por favor. Surtou. Então, esses surtos que se observam aqui na bancada, eles são produtos justamente quando você acerta o alvo. E o alvo foi muito bem aqui direcionado. Há uma coligação do Bolsonaro, formada pelo PL, pelo PP e pelo Republicano, muito bem multada, porque é nosso dinheiro sendo usado para esse tipo de palhaçada. Vamos lá. Fernando Tupan, quero te ouvir. Discordo do professor. Vai Tupan. Liga. Vai, Fernando, você me ouve? Vai, Fernando. Coloca a rede da Copel Tupã. Tô te ouvindo. Foi uma decisão vergonhosa essa do Alexandre de Moraes. Pelo amor de Deus. Aqui em Curitiba, sim, o pessoal de esquerda está tendo uma visão diferente do que o professor acabou de falar. O pessoal da esquerda, os juristas de esquerdas aqui de Curitiba, fala que foi um absurdo essa multa, não tem embasamento jurídico nenhum. A Pâmela falou bem, o Xandão está no mundo da lua. Ele perdeu o senso de estar na terra. Ele perdeu um momento de apaziguar, que era falar, vamos investigar? Tudo bem, investiga. Aí dá um migué. Mas você chegar em um dia, 15 minutos, você... de informações sem ter o tempo mínimo de leitura, pelo amor de Deus, esse é um país aí que não dá mais. Ontem, 5 senadores, Paulo Caetano, pediram impeachment do Barroso. Logo vai chegar a vez do Alexandre de Moraes, porque ninguém mais está suportando essa tortura do STF e inventar penduricaios para incomodar a nossa vida diária, Paulo Caetano. E, hoje, às 15 horas, em todos os quartéis, vão ter manifestações. Por quê? Porque o STF, ao invés de apaziguar a nação, está colocando mais combustível e o pessoal está se alimentando dessas decisões erradas. E nós aqui ficamos debatendo horas que a gente podia estar gastando nosso tempo para falar de coisas melhores do que o STF.